Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 6. Reencarnação e contrapartes. O passado visto através dos mosaicos da consciência. Seção 727. Eus reencarnacionais, contrapartes e tempo. A analogia da montanha. O feto, o futuro, histórias e probabilidades. Em seus termos, a Terra muda ao longo dos tempos. Montanhas e ilhas surgem, depois desaparecem, para ressurgir em uma nova forma. Os oceanos também sobem e descem e, em alguns casos, o fundo do oceano torna-se a superfície do planeta, apenas para ser novamente coberto pela água. No entanto, através de todas essas mudanças, a Terra mantém uma paisagem e a qualquer momento as características da Terra são bastante confiáveis e permanentes o suficiente para seus propósitos. Assim, as ilhas de que falei em nossa última sessão surgiram do fundo do mar. Mesmo enquanto o diálogo dessas ilhas acontecia, as próprias ilhas estavam mudando, da mesma forma que a psique envia contrapartes de si mesma, cada uma com características ou características diferentes. Assim como as propriedades físicas da Terra se distribuem de uma certa maneira sobre a superfície do planeta, as propriedades das psiques sintonizadas com a Terra também se distribuem. Como toda a matéria física está conectada em qualquer época, ou era em particular, a consciência individual de cada ser também está conectada com todas as outras. Isso se aplica a todas as consciências, como você entende esse termo. Uma montanha é composta de muitas camadas de rocha que servem, como você pensa, como sua fundação. O topo da montanha representa o presente para você, e as camadas de rocha abaixo representam o passado. A montanha em si não é nenhuma daquelas camadas rochosas que aparentemente a compõem. Existe uma relação entre a montanha e esses estratos, mas o termo montanha é aquele que você aplicou. Em termos mais amplos, a montanha e todos os seus componentes existem ao mesmo tempo, é claro. Você pode examinar os vários níveis de estrutura rochosa. Os geólogos também podem dizer quando, em termos de tempo, certos depósitos sedimentares se formaram. As próprias rochas ainda existem na atualidade dos geólogos, ou não poderiam fazer tal exame. A montanha não seria uma montanha sem esse fundamento. Novamente, porém, não é qualquer uma dessas camadas de rocha. Mais ou menos da mesma maneira, o eu que você conhece é a montanha e as camadas de rocha que a formam são vidas passadas. Você não é nenhum desses eus passados, embora eles fazem parte da história do seu ser. Eles são eles mesmos em seu próprio espaço e tempo. Eles existem simultaneamente com sua própria vida, assim como os estratos de rocha existem simultaneamente com a montanha. Sua existência atual, no entanto, está altamente relacionada a esses outros níveis de individualidade. Agora, o que acontece no topo da montanha afeta tudo o que acontece abaixo, e assim tudo o que você faz afeta esses outros reinos de autoalimentação, e há um intercâmbio que ocorre constantemente. As condições físicas podem ser bem diferentes no vale, no sopé da montanha e no topo. O próprio clima e vegetação podem variar consideravelmente. E ainda assim, toda a vida e vegetação dentro da área estão interrelacionadas. Cada camada de vida que compõe a montanha, a vida, aqui é uma palavra que você quer usá-la? Esta é uma das poucas vezes que interrompi Seth durante sua apresentação da realidade desconhecida. Sim, mantenha a palavra vida. Cada camada de vida que compõe a montanha é igualmente válida e importante, e cada uma se concentra em sua própria realidade, em seu próprio nível. Como a montanha, portanto, você tem uma história em termos do presente que é sua, mas não sua. Ele não o controla, pois você o altera a cada pensamento e ação, assim como cada movimento no topo da montanha afeta a sua base. As camadas na parte interior, no entanto, também estão mudando constantemente, de modo que toda a área é uma gestalt de relacionamento. No mundo físico, ilhas, vales, planaltos, continentes e oceanos, todos têm seu lugar e servem para formar a base física de sua realidade. Cada folha de grama ajuda a formar a vida da Terra. Assim, cada consciência, por menor que seja, é indispensável em seu lugar e tempo.
Cada flor, em uma encosta, olha para fora com sua própria visão única do mundo, e cada consciência faz a mesma coisa, preenchendo uma posição impossível para qualquer outra consciência cumprir. Em termos de tempo apenas, há um significado arqueológico que está escondido dentro de sua própria natureza. Para descobri-lo, você olha para baixo, através dos níveis de seu próprio ser, lá para encontrar as camadas de individualidade que em seu mundo representam a história passada de você mesmo da qual você emergiu. Você não é seus eus psiquicamente, no entanto, não mais do que você é de sua mãe ou de sua mãe. Você é tão diferente desses eus reencarnacionais, portanto, quanto de seus pais, embora compartilhe certas origens e características. É fácil para você ver como você afeta seus pais em sua vida, embora eles sejam mais velhos do que você. Da mesma forma, porém, você afeta a sua família reencarnacional. Quando chove, a água corre em grandes jorros exuberantes pelas encostas da montanha, trazendo vida e vitalidade a todas as suas partes. Da mesma forma, suas próprias experiências fluem para as rachaduras e fendas de todos os outros tempos e séculos que compõem sua vida atual. Tenho uma surpresa para você, no entanto, pois tenho falado de você como o topo da nossa montanha, pois certamente parece que você está no topo, por assim dizer. Em vez disso, seu ponto de vista e seu foco são tais que você não pode virar a cabeça para olhar mais alto. Talvez você seja como um belo penhasco ensolarado ao lado da montanha, projetando-se, olhando para o vale abaixo, sem perceber que a própria montanha continua além de você. Você está então na posição de qualquer um dos outros níveis abaixo, muitos também se julgando o topo da montanha, olhando apenas para baixo. Você está convencido de que não pode ver o futuro, e isso significa, em termos de nossa analogia, pelo menos, que você não pode olhar para cima além de seu próprio tempo. Enquanto esse for o caso, você sempre pensará na reencarnação como ocorrendo no passado. Pense em vez de estratos de ser, cada um ocorrendo simultaneamente. Fisicamente, o feto humano carrega uma memória de seu passado. Em seus termos, ele percorre os estágios da evolução antes de atingir sua forma humana. Ele atinge essa forma, no entanto, porque responde a um tempo futuro, um eu futuro ainda não criado fisicamente. O próprio feto, antes de sua concepção, responde a um eu ainda não fisicamente aparente, e o futuro, nesses termos, extrai nova vida do passado. Uma realidade de individualidade, uma ideia ainda não materializada no futuro, não formado, alcança o passado e traz esse futuro à realização. As células são impressas com informações físicas em termos de espaço e tempo, mas esses dados vieram de uma realidade na qual o espaço e o tempo são formados. O conhecimento das probabilidades traz o tempo presente e a realidade. As vozes falam através dos genes e cromossomos que conectam o futuro e o passado em um equilíbrio que vocês chamam de forma presente. A história da psique privada e a experiência de massa da espécie mais uma vez reside em cada indivíduo. A arqueologia do passado e do futuro está viva dentro das camadas de consciência que compõem o seu ser. De muitas maneiras, sua própria linguagem tem uma história que você não entende. O passado é obviamente construído em palavras em termos de tempo. Quando você fala uma determinada palavra, pode não conhecer a história de suas mudanças ao longo dos anos, mas a fala perfeitamente. Você raramente percebe que o estado atual de sua linguagem, seja lá qual for, parecerá para os outros um dia uma versão arcaica. Em quaisquer termos, novamente, vocês pensam que estão no topo da montanha. Em seus termos, a linguagem pressupõe um tipo particular de desenvolvimento da mente. Quando você pensa em linguagem, você une os dois. Existem linguagens que não têm nada a ver com palavras ou com pensamentos como você os entende. No entanto, alguns deles se comunicam de uma maneira muito mais precisa. A transmissão celular, por exemplo, é de fato muito mais precisa do que qualquer linguagem verbal, comunicando dados tão intrincados que todas as suas linguagens juntas ficariam muito aquém de corresponder a tal complexidade. Esse tipo de comunicação carrega informações que 1000 alfabetos não conseguiriam traduzir. Dessa forma, uma parte do corpo sabe o que está acontecendo em todas as outras partes, e o corpo, como um todo, sabe sua posição precisa na superfície do planeta. É biologicamente consciente de todas as outras formas de vida ao seu redor até o mínimo denominador. Isso vale tanto para o futuro quanto para o passado. O próprio corpo conhece a fonte de água, por exemplo, e comida.
Os nativos divorciados de sua tecnologia se saem muito bem, como os animais selvagens também, em sondar a vida do planeta e suas posições dentro dele. Uma árvore simples lida com a natureza das probabilidades à medida que avança em novas sementes. As computações acontecem constantemente dentro dele, e essa comunicação envolve um tipo interno de linguagem inocente. A árvore conhece sua história presente e futura em seus termos, mas compreende um futuro que não está pré-determinado. Ela sente seu próprio poder no presente enquanto constrói esse futuro. Em termos mais profundos, as sementes da árvore também percebem que há um futuro ali, uma variedade de futuros pelos quais elas tateiam. O feto também entende que pode responder a um estímulo, a qualquer estímulo que escolher, de uma variedade de futuros prováveis. Então você inconscientemente tateia em direção a futuros prováveis que de uma forma ou de outra atraem você para frente. Você escolhe seu futuro, mas também escolhe seu passado. Há muito que posso dizer, já que estou usando uma linguagem verbal que por si só torna o tempo um tirano. Este livro tem um ritmo tal que, se você o seguir, uma linguagem interior será iniciada. Isso por si só aniquila certos conceitos estereotipados e os libera da ditadura do tempo. Alguns dos exercícios a serem dados nesta sessão serão voltados para esse propósito. Um arqueólogo ou um geólogo, examinando estratos rochosos antigos, encontrará fósseis mortos, assim como do seu ponto de vista você descobrirá vidas passadas mortas ao olhar para baixo através de sua psique. Você parecerá ver existências reencarnatórias acabadas, assim como, a partir de seu presente, o geólogo descobrirá apenas fósseis inanimados embutidos na rocha. Esses fósseis ainda estão vivos, no entanto. O geólogo simplesmente não está sintonizado com sua área de vida. Assim, as vidas reencarnacionais ainda estão ocorrendo, mas são uma parte do seu ser. Eles não são você e você não é o seu passado reencarnacional. Para um eu futuro não mais iluminado do que você, você parece morto e sem vida. Uma memória fraca. Quando você olha para o universo do seu ponto de vista, parece que você olha para o passado. Os cientistas dizem que quando a luz de todas as galáxias distantes chega até você, a galáxia já está morta. Da mesma forma, quando você olha para trás, na psique, a vida que você pode ver indistintamente, a vida passada, já desapareceu. Por que os instrumentos de seus cientistas não permitem que eles olhem para o futuro, para mundos ainda não nascidos, já que eles operam tão bem no discernimento do passado? E por que, com todas as suas ideias sobre reencarnação, há muito pouco dito sobre suas vidas futuras? A resposta é que seu idioma é limitado, sua linguagem verbal, pois sua comunicação biológica está bem ciente de prováveis eventos futuros e o corpo mantém-se constantemente em meio a um equilíbrio de probabilidades. Fim da sessão.